Bom dia. Bom dia. Bom, o Gabriel estava falando do ODS 13, que ele fala sobre o quê? E mudanças climáticas, né? Bom, para a gente complementar esse assunto, na semana passada, a Luciana, nossa coordenadora geral, conversou com vocês sobre vocês participarem do Plano Clima aqui de Paracambi. Vai ser uma agenda da Secretaria de Meio Ambiente e Clima, inclusive temos Hélio Vanderlei aqui, o secretário de Meio Ambiente. E hoje nós trouxemos a superintendente de Clima e Eventos Extremos e o diretor de resíduos da secretaria aqui de vocês, de Paracambi, para conversar com vocês sobre esse evento da secretaria e sobre como os jovens líderes vão apoiar e ajudar a Secretaria de Meio Ambiente. Fiquem à vontade, a turma de vocês, convoque-os para participar. Bom, pessoal, bom dia a todos vocês. Prazer estar com vocês. Segunda vez, né, no dia do lançamento do Projeto Eu Estava, agora um pouco mais próximo de vocês. Eu estou aqui há um ano, aproximadamente um ano em Paracambi, a convite do André Siciliano, Andrezinho, para ser secretário de Meio Ambiente, voltando à cidade 24 anos depois. Então, em 2001, eu fui secretário de Meio Ambiente aqui, fiquei até 2008, depois fui seguir minha vida na administração pública. E retornei agora para fazer uma gestão compartilhada. O nosso desejo surge a partir de um grande problema nosso, que são as chuvas que vão acontecer a partir de dezembro, janeiro, fevereiro, e dos prováveis desastres naturais que a gente possa ter com o transbordamento dos rios, ok? Escorregamento de solo, desabamento de residências, ou seja, os problemas tradicionais de uma cidade de fundo de vale. Nós não somos uma cidade plana. E por ser fundo de vale, essas águas se concentram em algumas subbacias hidrográficas, ok? E drenam para o centro urbano. Eu pedi a Mariana e o Daniel que fizessem essa apresentação para vocês, porque eu fiquei pensando como os jovens podem participar de uma rede de observadores do clima, já que vocês moram em vários bairros da cidade e falta para a gente, às vezes, o olhar. Por exemplo, quem mora em BNH? Quem mora em Guarajuba? Ninguém mora em Guarajuba? Lages. Então, você mora em Lages, você mora perto do Rio dos Macacos, ok? Da sua casa, você está observando que o rio está subindo rapidamente, que a rua já está completamente alagada. Você, como membro da rede, você pega o seu celular, tira uma foto, faz um vídeo, coordena geográfica e manda para o nosso zap que a gente vai dar. Quando você der essa informação, vai entrar na rede. Então você imagina se todos os jovens, 50, espalhados pela cidade, começam a nos mandar informações de uma árvore que caiu, ok? Um animal que está abandonado naquele momento do desastre, faz com que nós possamos planejar a nossa ação. Porque a Secretaria de Meio Ambiente não consegue ter 50 pessoas paga, distribuir pela cidade de pontos específicos para nos dar informação. E eu fiquei pensando, por que a gente não fala com a Luciana, que é a coordenadora, e propõe a vocês um desafio de criar uma rede de observadores? Porque vocês são jovens líderes. Líder é liderar, é ter atitude, né? É um comportamento ativo. Isso é a liderança. É não ficar esperando que alguém diga para você o que você tem que fazer. Já que você teve uma aula, você entendeu sobre mudanças climáticas. E quando começou a chover, no Zap, a gente vai mandar para vocês qual é a perspectiva de chuva. Então você já sabe que vai chover 70 milímetros. Mas pode chover 20 milímetros, por exemplo, em Lages. E 70 em BNH. Porque a chuva vai se concentrar em pontos diferentes da cidade. Ela não cai sobre a cidade de forma igual, né? As nuvens se movimentam. Então, eu acho que isso aqui, primeiro, é inovador. Não existe no Brasil. No Brasil. A gente pesquisou em várias cidades grandes e médias se existia um coletivo de jovens que fosse uma rede de observadores do clima, que desse informação com o seu olhar, né, com a sua percepção sobre aquele momento da chuva no bairro, sobre uma queimada, por exemplo, descarte de lixo irregular. Isso vai gerando um mapa que o Daniel vai explicar como é que esse mapa virtual vai sendo montado. Isso nos ajuda a fazer planejamento, cara. Eu vou dar um exemplo para vocês para encerrar. Digamos que tenha caído uma árvore na rua dele, que é uma rua pequena, que tem 10 moradores, tá certo? E na rua dela, que é uma rua grande, que tem 100 moradores. Muito bem, quando os dois mandam a foto pra gente, aciona, o nosso engenheiro florestal vai avaliar, ok? Essa aqui caiu sobre a rede elétrica, então é só interdição. Vamos interditar a rua e chamar a Light. A outra lá não caiu sobre a rede elétrica, impactou a rua, fechou a passagem de veículos, então a nossa equipe manda o comando para a equipe de poda. Olha, o principal não é da Rua do Sabugo, é de Lages, porque aquela tem que chamar a Light. Em vez de toda a equipe ir para um e depois ir para o outro,
você se planeja melhor. É menos combustível gasto, é menos gasto da equipe, é menos equipamento. Então, nós estamos falando de planejamento. Não se faz gestão pública sem planejamento. Né? Nem todos os lugares é assim, né? Oi? Exatamente. E aí são o olhar de vocês. É a percepção de vocês. Olha, por aqui tudo tranquilo em Guarajuba, o canal está enchendo, mas as ruas ainda não estão cobertas de água. É possível ver carros passando e pessoas de bicicleta. Ok. Entra no sinal amarelo. Está lá de alerta. E o vermelho? BNH de baixo, capinheira. Porque o rio começou a subir. Como é que você sabe que começou a subir? Porque você está ali, ó, olhando, observando. Ó, subiu, tinha uma marca no terreno, depois tem outra marca. Pô, de botar uma régua ali, né? Deixa eu colocar uma régua ali, porque a régua é medindo metro a metro, e aí eu vou vendo a água subindo 10 centímetros, 15 centímetros. Opa, parou de subir em 1,5 metro. Durante meia hora ficou 1,5 metro. Significa que a chuva lá de cima ou parou, ou diminuiu, e a água está extravasando. Então, esse é um desafio que eu, como secretário de Meio Ambiente, coloco para a ONG Onda Verde, para os jovens líderes pelo clima, para o Gabriel, que é coordenador, para a Samara, que é a coordenadora? Coordenadora, e toda a equipe. Todo mundo coordena. Não tenham medo de participar. Não tenham medo. Não tenham receios. Sabe? Seja um voluntário. Colabore. Ajude para a cidade de vocês. No momento de crise, a gente saber como se comportar. Porque na hora da crise, gente, é um barata voa. É barata voa para tudo quanto é lado. É um desespero total. Ninguém sabe como se comportar, para onde vai. Então no mapa vai ter pontos de encontro. É uma escola, é um clube, é uma parte mais alta. Você vai saber onde você vai orientar a sua família e seus vizinhos como deve se comportar. Vou dizer para vocês, isto não existe no Brasil. É a primeira vez que a Secretaria de Meio Ambiente ousa fazer uma parceria com a ONG, com jovens, para fazer exatamente isso. Olha, deu trabalho fazer isso, não foi, Mariana? Passei um final de semana montando essa apresentação para vocês. Depois a Samara disse, mas esse jovem que está na foto não é do grupo não, tira. Aí tinha que tirar a foto do grupo antigo e botar o grupo de vocês, porque já tinha mudado já o grupo. Então, aproveitem, tirem dúvidas, perguntem. Ah, eu não tenho celular. Pode ser o celular da mãe, não tem problema. Mas para o celular de vocês estar na nossa rede, tem que ter autorização. Então vai ter um formulário que você preenche, que autoriza, ok? Vocês entrarem na nossa rede com o seu telefone. Tá certo? Para não ficar aquela coisa do samba da barata tonta, que aí vem um monte de mensagem. Ah, eu estou aqui, olha só que legal, o rio está transbordando. Porra, não serve para nada. Parem com isso. É a foto ou é o vídeo do rio transbordando. Não é você. Não quero ver você. Ok? Eu quero ver a imagem da realidade daquela rua. Fala. Seu nome? Suzana. Essa proposta que está resultando para a gente parece muito uma parceria que está tendo com a Secretaria de Meio Ambiente e com o técnico de TI aqui do FATEC. Não sei se você ficou sabendo do projeto PCC, sim. que faz a observação das árvores aqui no bosque. Isso, exatamente. Dessa forma, vai ter tipo um aplicativo onde a gente vai estar passando essas análises e vai ter tipo, incluir também, só uma sugestão, se não tiver já, uma forma de botar um mapa para a gente conseguir olhar também, visualizar esse mapa, pontos de atenção. Beleza. Eu vou sair agora, eles vão mostrar que são os técnicos, eu sou apenas o articulador, o cara que pensa, tá arrumando dinheiro para que as coisas aconteçam, mas na verdade esses são os profissionais. O que a gente quer é fazer com que vocês sejam jovens ativos e não simplesmente venham para uma sala de aula, assiste uma aula, recebe uma bolsa no final do mês, integral às vezes não é integral, né, porque quem falta não tem integral, né, mas que vocês sejam referência em Paracambi. Certo? Como jovens que são realmente líderes e que trazem informação de qualidade. Porque se colocar informação sem qualidade, depois a gente vai chamar no privado, ó, não cabe essa foto, cara. Não cabe você de short lá, né, de galocha e guarda-chuva, fazendo uma foto sua para mandar pra gente. Isso não cabe, entendeu? Aí vai pro privado, né, Daniel? A gente nunca vai fazer isso no público, no coletivo. Então, muito obrigado, Luciana. Muito obrigado, equipe pedagógica, equipe de mobilização. Obrigado, Mariana, minha superintendente, Daniel, meu diretor de resíduo sólido. Somos uma equipe técnica e a gente quer construir uma Paracambi diferente. E ela só é feita a partir dos jovens, porque são vocês o futuro, o presente e o futuro dessa cidade. Obrigado e tenham um bom dia.
bloco. Bom dia! Bom dia! Mariana. Tudo bem? Me chamo Mariana. Eu estou como superintendente de clima e eventos extremos aqui da Secretaria de Meio Ambiente e Clima. Bom, primeiro eu queria agradecer Luciana, Gabriel e Samara, né, pelo convite, pela oportunidade de estar com vocês. Vocês vão ver muito a nossa carinha, assim espero, né, durante esse processo aí da formação de vocês. Bom, vou me apresentar, eu sou geógrafa de formação, tá? Sou mestre também em geografia e também estou fazendo meu doutorado em geografia na área de mudanças climáticas, eventos extremos. Então, digamos que eu estou aqui falando de uma coisa que é muito confortável para mim, né, do ponto de vista da pesquisa, mas também do ponto de vista da minha atuação enquanto gestora aqui no município. Vou passar a palavra para o Daniel se apresentar e depois eu queria conhecer vocês rapidamente, só dizer o nome, da onde que é, tá? E aí a gente começa, de fato, a explicar a rede, beleza? Tudo bom? Bom dia, eu sou o Daniel, alguns de vocês já conhecem, né? A gente já teve alguns contatos aí no exterior. Eu venho do Rio de Janeiro, né? Convite também do Hélio, trouxe uma equipe técnica para colaborar aí com essa construção de Paracambi. Então eu tenho passagens pela Conlurb, pela Secretaria de Meio Ambiente do Rio de Janeiro, pela Coca-Cola, nos projetos de sustentabilidade. E hoje estou aqui em Paracambi, trazendo esse conhecimento técnico, essa bagagem, e essa mente aberta para conhecer Paracambi, porque Paracambi tem suas particularidades. O Hélio falou sobre o fato da gente não ser uma metrópole, apesar de estar no centro metropolitano, mas a gente é uma cidade pequena. Pensando em território, 80% a 90% do nosso território ainda é mato, ainda é montanha, né? Então o meio urbano não é o que prevalece aqui em Paracambi. Questões da gente ser um vale, né? Como todo esse movimento de massa, tanto de água quanto de sólidos, né? Barro, enfim, rochas, se movimentam aqui durante a chuva. Então o meu papel aqui é como diretor de resíduos sólidos. Então eu venho para tentar estruturar, mapear, entender como funcionam esses fluxos de resíduos na cidade, como eles são gerados, para onde eles devem ser encaminhados dentro da reciclagem, do reaproveitamento desse material. E eu espero estar com vocês mais vezes, que vocês venham perguntar. Essa experiência nossa não vale de nada se ela não for passada para vocês, se a gente não conseguir refletir em vocês e trazer ideias para que vocês possam também exercer isso como civilidade. Né? Vocês vão ver que eu falo muito sobre resíduo e civilidade, porque resíduo é higiene. E a gente não está conseguindo ainda, como sociedade, organizar o lixo como a gente escova o dente e toma banho antes de sair de casa para ir para os estudos ou para o trabalho. Né? Quando a gente é criança, precisa o pai e a mãe ficar lembrando toda hora. E a gente já é adulto, né? Só que a gente vê no reflexo do resíduo que ainda não. Então, como sociedade, a gente ainda não é adulto. A gente ainda precisa de profissionais e de pessoas engajadas para lembrar que a gente tem que escovar o dente e tomar banho antes de sair de casa. No nosso caso aqui, o resíduos sólidos. E ele também tem impacto nas enchentes. A gente vai ver aqui nos eventos climáticos. Quando a gente coloca o resíduo para fora das nossas casas, quando a gente não descarta corretamente, ele acaba fechando bueiros, bocas de lobo, que impede o escoamento dessa água, que depois volta para a gente em alagamentos. Então a gente vai estender aí a parte técnica, vou mostrar o painel, a gente já tem algo pré-construído. Que bom que você já está pensando na frente e está no caminho certo. É legal quando a gente está pensando na frente, de fato está indo junto com o corpo técnico. E também é bom ter divergência. Então apresentem as divergências, o que vocês... A gente está na hora de propor também, de deixar a criatividade fluir e a gente produzir não só conteúdo, mas experiências para que vocês saiam daqui líderes, que já são, mas agora recebendo essa roupagem de líder para aplicar isso na sociedade. Bom, obrigada, Daniel. Valeu. Agora eu vou passar a palavra para vocês, eu quero conhecer vocês. Só falar rapidamente o nome e o bairro que mora, tá? Podemos começar? Lages. O Endre mora no Amapá. Amapá. Lucas Sabum. Wallace Sabum. Boa, Costa. Mateus Sabum. João Miguel Fábio. Catarina Sabum. Jovita Serra. Meu nome é Suzana Baguarte. Família Estela. Stephanie Lages. Davi Guarani. Camila Serra. Tailândia Lages. Ana Júlia Cachorro.
Beleza, então vi que a maioria aqui é Sabugo e Laje, certo? Você mora na Raia? Alguns no centro. Ano passado, você foi afetada pela inundação, enfim, a gente vai mostrar um pouco isso. E aí, durante a minha fala e a fala do Daniel também, eu peço que vocês, caso tenham alguma dúvida ou queiram contribuir com alguma situação, com alguma experiência, até porque a gente está falando do território que vocês moram, né? E a ideia dessa rede é que vocês sejam os protagonistas. Então, eu vou mostrar a rede de monitoramento que eu cuido aqui em Paracambi com o equipamento. E vocês vêm para somar essa rede, né? Eu vou mostrar até a fragilidade que eu tenho, né, do ponto de vista de monitorar uma cidade de 190 quilômetros quadrados, tá? Então, assim, a participação de vocês vai ser fundamental. Já fiquei sabendo que não é um convite, né? Uma convocação para vocês fazerem parte dessa potente, né, primeira rede de jovens observadores de clima do Brasil. Tá? E vejam isso com seriedade, né, com responsabilidade, na hora de repassar a informação, né? Enfim, já vou começar a adiantar algumas informações. Não vai ter aplicativo a princípio, vai ser ou WhatsApp ou Telegram, né? Mas assim, a informação de vocês vai ser fundamental para a gente entender o status da chuva, né, em cada ponto da cidade, né? Porque se eu ficar acompanhando pelo único equipamento que eu acompanho, que eu vou mostrar, eu não vou conseguir ter uma visualização, uma representação de toda Paracambi. Mas com o apoio de vocês, isso já vai mudar, tá? Então, assim, estou muito feliz enquanto superintendente, mas também enquanto pesquisadora da área de clima, de poder estar formando esse grupo com vocês, tá? Então, vamos lá. Pode passar, Gabriel, por favor. Bom, aqui no caso é o conceito mesmo, né? O que é a definição dessa rede de observadores. Então, vocês serão voluntários, né? Então, vamos formar agora aqui em Paracambi uma rede de voluntários engajados pela pauta climática e, nesse caso aqui, pela questão de observar, né? Então, o que é observar o clima? Então, na hora que começar a chover, na hora que tiver um vento forte, né, um vendaval, observar se ali próximo da área que você está, né, na sua casa, na sua residência ou na casa de algum parente, está acontecendo algum evento ali adverso, né? O que é um evento adverso? É aquela rua começar a alagar, né, o rio começar a transbordar ou uma árvore cair, tá? Que são coisas que eu acredito que todos aqui já tenham vivenciado, correto? Todos estavam aqui ano passado quando aconteceu aquela chuva? Então, a ideia é envolver, né, vocês, jovens, em uma rede potente de informações, imagens e dados sobre eventos extremos na cidade, tá? Então, nós, enquanto órgão público, estaremos recebendo informações online, ou seja, em tempo real, de vocês, para poder alimentar essa rede de monitoramento que a gente já faz aqui na cidade. Então, vocês vêm justamente para somar, para potencializar a nossa rede, né, e até para dar mais força do ponto de vista ali de monitorar, né, do monitoramento. E aí vocês podem passar informações para a gente, por exemplo, relativas a transbordamento dos rios. Alguém aqui mora perto de algum rio? Qual rio que você mora perto? Sim. Então, eu moro perto do rio, enche direto. Sim. Acho que Rio IP, né? Se eu não me engano. Uma coisa importante, os rios não têm nome muitas vezes. É. Tem placa de sinalização. Então, no ano que vem, vai colocar placa em todos os rios. Uma Palavana Cascata, próximo ao rio IP. Isso. Até para vocês conhecerem, né, os corpos hídricos da cidade, né, de vocês, tá? Porque Paracambi tem um potencial gigantesco de nascente, de produção de água, de mananciais de água, então é fundamental que vocês conheçam. Então essa placa, né, que o secretário comentou, vai ter inclusive o tamanho do rio, né, a extensão do rio. Então o Rio dos Macacos, quantos quilômetros que tem, né? Aonde é a nascente do Rio dos Macacos? Aonde que é a foz? Aonde que o rio deságua? Tá? Então tudo isso vai estar nessa placa informativa, tá? Então vocês podem informar também questão, como eu falei, de transbordo do rio, de alagamento das ruas, de escorregamento ali de terra, né, de deslizamento. Então quem mora ali perto de uma encosta, né, de um morro, vai poder avisar, olha, tá acontecendo aqui uma chuva muito forte, ouvi um barulho, né? Pode ser que tenha tido um deslizamento, árvores caídas nas ruas, queda de energia ou qualquer outra situação que vocês percebam que seja, né, que tem um risco à população, tá? Aí aqui, como que a gente vai fazer? A ideia é formar um grupo, né? Eu e o Daniel, a gente está conversando ainda se vai ser ou no WhatsApp ou se vai ser no Telegram. Vocês conhecem o Telegram também, certo?
Acho que a maioria que tem o WhatsApp. Mas se for o caso, a gente vai precisar utilizar, né, o Telegram. Depois o Daniel vai explicar um pouco mais como vai funcionar isso. E aí vocês vão enviar as informações pra gente, né? E aí eu vou estar naquele grupo ali, filtrando a informação, né, para depois eu passar para um outro grupo de tomada de decisão, que é onde está o secretário e o subsecretário de clima também, até para eles poderem ver, né, o que fazer, né? Se a gente vai ter que agir agora, ou se não precisa, ou se não é tão grave. Então vai depender da seriedade, da gravidade da informação que vocês vão passar. Então vocês percebem como é uma coisa muito séria, né? Que não é para passar informação que não seja verdadeira, né? Tomar cuidado, época de chuva, de verão, de eventos extremos, é muito comum ter o quê? Fake news. Né? Toda vez rola uma mensagem em algum grupo de uma chuva catastrófica que vai acontecer e às vezes nem tem essa previsão porque ela não foi passada por um órgão, né? Por uma instituição que estuda isso, né? Que faz essa pesquisa, que tem isso ali fundamentado. Então, não, pode falar. Pode ser até uma forma de acabar um pouco com essas fake news. Exato. Um ambiente que tem as informações exatamente corretas. Perfeito, Suzane. Por isso que é Suzane ou Suzana, desculpa. Não dá pra Osvaldo, não vai conseguir. Suzy. Suzy Eu ia falar Abrangel. Suzy, mas é primeiro contato, né? Não vou ser tão íntimo assim. Uma coisa que eu achei interessante, que eu pensei agora. Uhum. A gente tem tipo um formuláriozinho pra gente poder se orientar. Como a gente, pelo menos por mim, eu não parei pra observar assim, o clima. Aham. Por exemplo, o que a gente tem que se atentar? Sim. Por exemplo, tá acontecendo isso. Tipo um manual pra gente seguir. Sim, Poder sim, passar sim. pra vocês de uma maneira bacana. Então, essa conversa de hoje é o nosso primeiro contato, né, dessa convocação para vocês serem os observadores do clima aqui da cidade. Mas, obviamente, que depois a gente vai conversar de novo, a gente vai passar essas informações. Essa ideia do manual eu achei maravilhosa. Muito bom você ter apontado isso. E aí a gente até pode orientar melhor, mas assim, a ideia é, agora a gente está chegando no verão. Sim. O que mais tem no verão? Chuva e calor, né? Então a gente tem umidade, né, e calor e precipitação. Então a chance de ter um evento extremo, de ter um impacto, né, seja de deslizamento ou de enxurrada ou de alagamento, ele aumenta. Não é que não possa ter esse tipo de evento em outras estações do ano, como no inverno ou no outono, pode acontecer. Mas, como o nosso clima, né, ele é tropical, a gente espera, né, a expectativa é que tenha esses fenômenos mais no verão, tá? Eu queria perguntar, se for através de um formulário com manual, a gente pode estender isso para a turma antiga também. Bacana. Sim. Nós formamos 45 jovens, então aí eles sim poderiam ser voluntários de entrar no grupo a partir desse manual. Da Sim, nossa sim. parte. A ideia, eu acho que a ideia é que Replicar, comecem por vocês. É. Qual é o ponto mais crítico? Assim, quando a gente trabalha com informação, é não ter a informação, porque você não sabe para onde ir, fica sempre numa expectativa. E a gente não consegue tomar decisão porque não tem informação. Qual é o segundo cenário? Pior, é ter uma informação errada, fake news, por exemplo. Né? Porque ela direciona, faz a gente ir para um caminho que não é o correto. Então é gasto de energia, de ida e de volta, porque a gente vai e vê que ela está errada, tem que retornar tudo, reavaliar tudo para tomar o caminho correto, certo? Então a fidedignidade do dado, o dado está o mais próximo do correto possível, e isso é um dado correto. Por exemplo, eu não sei quantas pessoas tem aqui, mas eu sei que são mais de 10, eu sei que são mais de 15 e eu sei que são mais de 20. Opa, já paro por aí. Eu não sei dizer se são mais de 25 no meu olhar. Mas eu tenho técnicas para poder dizer que pode chegar a 20. Então dizer aproximadamente 20 é legal. Dizer que tem 20 já começa a ficar ruim. Então toda essa capacitação de vocês de identificar o dado correto para que ele chegue o mais correto possível para a gente, ajuda ao invés de atrapalhar. Então esse processo inicial é para isso. Para que vocês entendam o projeto, para a gente montar as oficinas com os formulários adequados, só para vocês terem e também dosarem a expectativa de vocês. A gente já tem um protótipo no Telegram funcionando, onde você digita Oi, já vem um botzinho, a galera que é mais tecnológica, já vai fazer as perguntas para vocês, vocês só vão ter que responder. Tem o momento certo de enviar foto, o momento certo de enviar vídeo, o momento certo de você ter uma fala livre, porque vocês vão ter essa fala livre. Não é só o que está perguntando ali, pode ser que tenha alguma coisa que não foi considerada. A gente também não prevê o futuro. Né? A gente tem uma previsão do que pode acontecer ou não dentro do passado. Senão a gente está inventando coisas, e aí o universo é longo. Mas
o principal passo é vocês estarem capacitados e entendendo a seriedade da coisa para que vocês passem essa informação o mais correta possível para a gente. Porque a tomada de decisão nossa vai ser confiando na informação de vocês. Exato. A gente não vai ter tempo de ir em cada ponto de observação, que a princípio a gente está tratando a casa de vocês, mas olha, eu tenho um parente aqui, por exemplo, a gente viu que BNH não tem ninguém aqui. Pô, mas minha tia mora no BNH. Pô, nesses períodos de crise você consegue ficar sediada lá e ajudar? Pô, consigo. Ótimo. Então a gente vai mudar tua posição no mapa para a gente também, a gente, Mariana, Hélio, eu, a gente conseguir enxergar onde cada um de vocês estão. E não se iludam. A gente está tentando usar o máximo de tecnologia. Mas como o Hélio falou, na hora da crise falta luz, falta sinal, a comunicação fica ruim. Então, mais do que saber mexer em ferramentas, que a gente tem que saber, mas isso é o básico do básico. Mas tem uma coisa que antecede a isso, que é mais essencial, que é a gente ter uma comunicação afiada. Por exemplo, se eu não consigo falar com você diretamente, porque aqui a gente está perto, não é fácil eu direcionar para você, eu tenho que saber com quem que eu tenho que falar para a informação chegar até você. Então, na verdade, eu tenho que falar com ela vai falar com ela, com ele, até chegar. Você vai responder, tem que voltar. E a informação que ela vai me dizer aqui, que passou por todas essas pessoas, tem que ser a mesma que você passou. Percebe como tem uma nuance na informação que é muito mais importante do que a metodologia que vai acontecer? Óbvio, nosso papel aqui é consolidar tudo, é botar isso tudo bonito, tecnológico, para que fique fácil, fique acessível. Mas eficaz de fato. Para ter eficácia, mas para a gente poder atuar de forma eficiente. Perfeito? E aí, com todas essas informações que vocês vão passar, né, isso vai subsidiar a nossa tomada de decisão, até porque nós estamos criando, né, agora já, perto do verão, né, o Centro Operacional de Emergências Climáticas da SEMAC, que é o COEC, tá? Então, a informação que vocês vão passar pra gente são informações que vão compor o banco de dados do nosso Centro Operacional, tá? Só para vocês entenderem a importância de vocês nesse processo e o protagonismo. Pode passar, por favor. Então aqui, né, o Daniel depois ele vai mostrar um pouco como que vai ser o nosso painel. A gente vai ter um mapa, né, daqui de Paracambi. Aqui, ó, quem mora na Raia. Então, pois é, a gente vai ter esse mapa, né, com a localização, né, com o rostinho, a fotinha de cada um de vocês, o endereço, o telefone, o nome completo. E aí a gente vai conseguir ver, né, espacialmente aonde vocês estão localizados. Então, a partir do endereço de cada um, a gente consegue colocar isso num mapa e ver aonde que estão localizados e até mesmo aonde que é a nossa maior concentração, né, de jovens. A maioria mora no Sabugo, não, a maioria mora em Lages. Então, com o endereço, a gente consegue formar esse mapa aí. Já estão se reconhecendo, né? Acho que alguns aí, tá? Bom, e aí vocês podem mandar. Depois a gente vai falar melhor, né, como é que vai ser o envio disso, né? Mas a princípio, como eu disse, o WhatsApp ou o Telegram, onde vocês poderão enviar fotos, né, ou vídeos para poder, né, aumentar ali a nossa informação sobre a situação da chuva no município, tá? Pode passar, por favor. Bom, aí aqui está escrito, né, os jovens líderes pelo clima que têm o interesse, na verdade todos têm interesse, né? Pelo que eu fiquei sabendo, todos já estão convocados, tá? Para participar. Nós vamos disponibilizar, depois eu vou conversar isso direito para alinhar com a Luciana, né, e com a equipe, né, da gente talvez disponibilizar ou um formulário, ou você passar o cadastro deles pra gente, até pra gente já colocar vocês no mapa, né? Porque eu quero ver aonde que tá cada um. Vocês falaram onde vocês moram, mas eu preciso olhar isso no território, tá? Vendo Paracambi como um todo. E aí aqui, tudo isso que eu tô falando, né, tem relação até com esse módulo que vocês estão agora estudando, né, que é o ODS, que é o ODS de... Isso, então a gente escuta muito falar em mudanças climáticas, emergência climática, crise climática e eventos extremos. Mas o que são eventos extremos? Qual é a definição mesmo de evento extremo? Sem olhar a televisão. Vou ficar na frente. Eu vou chutar. Ah. Uma catástrofe, ele passou. Uma forma de catástrofe. Perfeito, exatamente. Então, um evento... Alguém tem mais alguma sugestão? Palpite? Um evento extremo é quando a gente tem algum evento, né, que está fora, né, do esperado. Por exemplo, a chuva, né? Então, a gente tem ali a expectativa que em Paracambi, em janeiro, vai chover 220 milímetros. Depois eu vou mostrar um pouco isso para frente. Só que aí, às vezes, em um único dia, em 10 horas, em 5 horas, chove
mais da metade do que era para o mês todo, causando inundação, alagamento, enxurrada, deslizamento. Então, isso são exemplos de evento extremo. Um outro tipo de evento extremo também está relacionado à temperatura, calor, né? Onda de calor. Fevereiro desse ano aqui em Paracambi, nós tivemos vários dias sem uma gota de chuva, então sem precipitação, num mês de fevereiro que é verão, então que era para chover, e não choveu, e temperaturas altíssimas, né? Então, dependendo, se a gente tiver a definição de onda de calor, é o quê? 5 dias consecutivos, né, de temperatura acima da média. Então, a gente vai estar vivendo ali uma onda de calor. E qual o risco da onda de calor? A gente fala muito da chuva, mas e a temperatura, a onda de calor, qual é o risco dela? Potencializa a ocorrência de queimadas. Qual é o seu nome? Suzy também? Nossa. Adorei, então. Também potencializa... Pode morrer também. Isso! Muito bom. Pressão alta, então problema de saúde, né? Então os idosos estão mais vulneráveis, mais expostos a esse efeito. Os animais também, exatamente. Desmaio. Caraca, essa gata não faz... Ou seja, vocês percebem que está relacionado... Gostei. Percebe que está relacionado com a nossa saúde? Ou seja, clima, gente, mudança climática tem tudo a ver com a nossa saúde também. Não só com os rios, com a vegetação, com a floresta, né, com a fauna, a flora, mas sobretudo com a nossa saúde também, tá? Então, onda de calor é um outro exemplo de evento extremo, para vocês também não ficarem pensando só em chuva, enfim, alagamento, mas também ver o outro lado, tá? Pode passar. Aí aqui algumas fotos, né, de eventos que aconteceram aqui em Paracambi, tá? Esse ano aqui, essa queimada, como a Suzy falou. Então, fevereiro, olha que interessante, fevereiro é um mês que não é esperado, tá? Baseado em ciência, tecnologia, estudo, não é um mês esperado de ter queimada e incêndio florestal em Paracambi. Mas tivemos esse ano, porque o tempo estava muito seco, não tinha precipitação, não tinha chuva, umidade do ar baixíssima, temperatura altíssima, e aí, né, a gente sabe que a maioria das queimadas aqui são queimadas criminosas, digamos assim, né, que acabam perdendo o controle ali, no caso, para a criação do gado, e aí se transforma em um incêndio florestal, tá? E aqui é um exemplo que a gente trouxe dos nossos brigadistas fazendo o combate. Aqui uma outra foto também, né, essas duas aqui relacionada a um evento extremo de precipitação. Então, só para mostrar e para trazer isso para vocês, mas que vocês já sabem, né, que isso acontece aqui. Certamente vocês já foram impactados, mas quando a gente olha a foto, né, a gente tem uma noção da gravidade, né, de problemas que já vivenciamos, mas que vamos vivenciar. Porque o cenário de mudança climática está posto. E não é para fazer terrorismo com isso, não. Tá? Isso aí é baseado mesmo em ciência. As médias da temperatura estão aumentando, então a gente vai ter mais eventos de precipitação, mais eventos de seca também em outras regiões, né, como a região nordeste do Brasil, né, que já tem um clima seco, já tem um clima semiárido e que vai ficar mais seco ainda por conta dessas alterações no clima, tá? Pode passar. Bom, aqui, nessa foto sou eu apontando um único equipamento que eu tenho aqui na cidade. Então, digamos que eu vou fazer um drama aqui, que eu tenho só um equipamento monitorando. Mas agora com vocês, eu vou ter, né, outras pessoas me ajudando nesse monitoramento, tá? Esse equipamento aqui é uma estação que a gente chama de estação hidrometeorológica, tá? Hidro, que tem relação com o rio, no caso ali o nível do rio, e meteorológico, que tem relação com meteorologia, ou seja, precipitação, chuva. Então aqui nesse mapa, a gente tem aqui nessa linha branca a delimitação, tá, do nosso município aqui de Paracambi. A linha azul são todos os corpos hídricos, né, toda a rede de drenagem que a gente chama, né, de hídrica, né, da cidade. E aqui esses pontinhos verdes são os equipamentos. Ah, Mariana, tem 3 equipamentos no mapa. Você falou que só está utilizando um. Por quê? Aí é o que eu falei lá no início, né? Quando eu estava me apresentando. Do ponto de vista do monitoramento da cidade, nós estamos num cenário de fragilidade.
tá? Porque esse equipamento aqui da PCH, conhecem a PCH? Pequena Central Hidrelétrica? Esse equipamento aqui, que mede a quantidade de chuva e o nível do rio, né? Quanto, aqui no caso do Rio Guandu, o quanto o rio está se movimentando, subindo e descendo, o banco de dados é exclusivo para eles. Então eu não tenho acesso. E também não sei nem dizer se é em tempo real, porque também não adianta nada ter o equipamento e eu não saber a informação em tempo real. Se eu pegar a informação daqui a uma semana, o que vai adiantar para a minha tomada de decisão? Vai adiantar para outras coisas, para estudo, para pesquisa, né? Para a gente entender como é que é o clima de Paracambi, mas para a tomada de decisão, que é o que a gente quer agora, não serve. Beleza, vamos para outro. Esse aqui, ó, na escola Dr. Carlos Nabuco, fica na Cascata. Não está funcionando há mais de um ano. Então, por isso que eu só tenho um. Aqui, ó, que é a estação do INEA. Alguém já ouviu falar INEA? É o Instituto Estadual do Ambiente, tá? Então, é um órgão público do estado do Rio de Janeiro que é responsável por várias questões ambientais, sobretudo essa questão de monitoramento dos rios, né, e da chuva, tá? Da quantidade de chuva. Então, isso aqui pertence ao INEA, mas que todos os dados em tempo real estão disponibilizados no site do INEA, do Sistema de Alerta de Cheias. Então a gente consegue ter acesso a isso. Só que tem um problema. Vocês vão falar, Mariana, é de fato em tempo real? O que vocês acham? Vamos imaginar que um equipamento, um pluviômetro, né? Tem um pluviômetro que está recebendo ali a quantidade de chuva e está passando essa informação em tempo real, né? No caso, para vou botar um nome técnico, um data logger, né? Que é um equipamento que manda a informação para um computador. Resumindo assim, então tem um equipamento, a chuva vai batendo ali, então vai sendo registrada a quantidade de chuva, vai batendo ali, o nome desse equipamento que faz isso é a báscula, que tem dentro de um pluviômetro, e aí isso vai sendo registrado nesse sistema que eu falei que se chama Data Logger, que vai para um computador, para uma pessoa olhar o que está acontecendo. Mas não é em tempo real. Na teoria é em tempo real, na prática não é. Eu tenho tido uma dificuldade de acompanhar a chuva na hora que está acontecendo aqui em Paracambi. Quando começa a chover, eu já abro esse site. Quando tem previsão de chuva, eu já vou olhar esse site. E aí o que acontece? Demora 45 minutos para o site atualizar. É muita coisa. Em 45 minutos, muita coisa pode acontecer. Na verdade, pode destruir uma cidade em 45 minutos. Então vocês entendem como o meu monitoramento está, de certa forma, fragilizado? E aí, por isso que eu preciso muito de vocês. Então. A gente fala muito sobre isso, sobre o papel que a população de Paracambi tem hoje e está nesse local de passividade, né, de esperar só o poder público. Exato. Mas não tem como, no caso de chuva, pegar um Andrezinho e sair pela todas as ruas sabendo o que está acontecendo, porque o morador acha que é só o dever do poder público agir. Mas vocês também, que são quem mais toma, né, quem deve mais se preocupar e quem deve mais cobrar. Exato. Pode passar. Por favor. Aí aqui eu trouxe uma foto, tá? Aqui, ó. Isso aqui. Conhecem o mercado Dona Balbina? Ali no centro. Quando passarem por lá, já passaram por lá e observaram isso aqui? Tem gente que não, tem gente que sim. Mas quem observou, sabe o que era? Só olhou lá um equipamento esquisito, não sei o que é isso, para que serve. Então, esse equipamento é o que eu falei, que é a nossa estação hidrometeorológica. Aqui tem o pluviômetro, que vai ver a quantidade de chuva, até quantos milímetros estão caindo na cidade. E aqui é a nossa régua. Régua, o nome dela é régua fluviométrica. Flúvio tem relação com o rio. Então é a régua que vai medir o quê? O nível do rio. Então essa informação aqui eu também tenho no site do INEA, que eu comentei com vocês, que é onde eu faço o monitoramento. Então quando começa a chover, eu consigo ver o quanto o Rio dos Macacos está se movimentando, tá? Então aqui, ó, essa barra preta aqui em cima é o quê? É a precipitação. Vocês percebem que ela tá maior aqui? Então deve ter dado um pico de chuva maior aqui. E olha o que aconteceu com a linha azul. Aumentou. Ou seja, a relação chuva e o nível do rio, tá? E aí, com isso aqui, a gente consegue entender, né, se estamos em qual estágio, né? Essas cores aqui, ó, verde, amarelo, laranja, vermelho e roxo. Né? Que é isso aqui, visualmente, olhando, né? O que isso representa para vocês?
se eu vejo uma informação em vermelho e se eu vejo uma informação em verde, o que é isso, né? Alerta. Então, o vermelho vai estar associado ao quê? Ao alerta, né? No caso aqui, ó, o alerta é o laranja e o alerta máximo, que é o vermelho, tá? Então, com a movimentação, né, do nível do rio, eu consigo entender aqui, ó, como que está o nosso estágio. Agora, nesse momento, 11h23, que dia é hoje? 26 de novembro? 26 de novembro. Que estágio nós estamos hoje? Agora. Só dá um chute, não tem problema. Verde. Vigilância. Por quê? Estamos sem previsão de chuva, ou se tiver previsão de chuva, não é significativa para causar uma inundação, um alagamento, tá? Mas sabia que na segunda-feira estávamos aqui em amarelo, atenção? Sim, porque choveu forte aqui em Paracambi, acho que foi na segunda-feira à tarde, à noite, e aí o nível do rio começou a subir, e aí mudamos para atenção, ou seja, atenção, a previsão de chuva forte que pode, né, desencadear num transbordo do rio. Beleza? Então isso aqui é só para vocês entenderem o que eu tenho feito, né, aqui nesse monitoramento. Só que eu tenho esse monitoramento só de um único ponto, que é só aqui, ó, ali no Mercado da Balbina. Então eu vou pedir para que vocês, quando passarem por lá, olhem, observem, né, porque agora vocês fazem parte da rede de observadores do clima, tá? Então aquele lá é um equipamento. E aí agora eu vou ter informação de outros rios, porque tem outras pessoas aqui, como você falou, seu nome, perdão, Ana Júlia mora perto da cascata. Então eu vou ter informação de como que tá o rio ali perto da cascata por conta da Ana Júlia, tá? Então eu não vou ter só informação do Rio dos Macacos, beleza? Pode passar. Aí aqui eu trouxe isso aqui que a gente chama, né? Isso aqui é um gráfico, tá? Que é a distribuição da chuva em Paracambi. Né? Mas como que você sabe disso, Mariana? O que eu fiz? Eu peguei todos os dados de chuva dos últimos 12 anos de Paracambi e gerei médias para eu entender o que é esperado para cada mês, tá? Então, para o mês de janeiro, aqui, número 1, né? São 12 números aqui representando os meses de janeiro a dezembro. Para o primeiro mês, 226 milímetros, tá? Aqui em janeiro. Fevereiro, 212. Então, em fevereiro, a expectativa é que chova mais de 200 milímetros. E esse ano choveu 28. Foi aquilo que eu falei sobre as queimadas. A gente estava com pouquíssima precipitação, muito seco. Então, queimada assim acontecendo com muita mais força do que, né, o normal, tá? E aqui mora o Sabu, houve falta de água. Por quê? Porque as nascentes, na parte alta, não teve chuva. Não produziu água. A Rio Mais Saneamento não tinha água para captar, não tinha água para tratar, a água não chegou na população. Então você veja como é que essa mudança do clima, né, que é aquela coisa regular, quando não é mais regular, você começa a sofrer com a ausência de água para abastecimento humano. Não só para abastecimento humano, como também para a agricultura. Exato. Então vai impactar diretamente ao negócio, ao comércio, e vai impactar a questão do abastecimento humano também da cidade de Paracambi. Que tem um potencial, né, riquíssimo de abastecimento hídrico. Então a gente pode dizer que em fevereiro vivenciamos uma estiagem, né? Foi um exemplo ali, não vou nem falar seca, porque conceitualmente falando não foi seca porque teve precipitação, né? Então vamos dizer que teve uma estiagem, uma redução significativa de chuva, tá? Então Paracambi tem queimada, que com a proporção, né, com o tamanho dela, vira um incêndio. Paracambi tem inundação. Paracambi tem mais o quê? Tudo que eu já falei agora. Tá fácil. Mas o que tem em Paracambi? Transbordamento do rio, que é a inundação. Mas o morro, o que acontece no morro? Deslizamento, né, os movimentos de massa, mas também tem estiagem. Tudo isso que eu falei está relacionado com a mudança do clima e muito com o nosso bem-estar, com a nossa saúde, tá? Então, mais uma vez, trazendo esse exemplo. E aqui, eu trouxe um outro exemplo, ó. Ano passado, fevereiro de 2024, quem lembra o que aconteceu em fevereiro do ano passado? Enchente. Qual é o seu nome? Luan falou, enchente, exatamente. Ano passado, em 4 horas, choveu 134 milímetros. E foi em fevereiro. Vamos olhar aqui, 212 era para o mês todo. Em 4 horas,
choveu 134. Isso foi um evento extremo? Muito. De alto impacto, certo? De altíssimo impacto, causando danos, prejuízo para as famílias que perderam tudo, né, que tiveram problemas com a infraestrutura da casa, que foi afetada, né, pessoas ficaram desalojadas, né, precisaram do apoio do órgão público, do poder público para poder se restabelecer, tá? Então, e o nível dos macacos, o nível do rio, naquele ponto ali que eu mostrei para vocês, da Balbina, chegou a 4,75 metros. Ou seja, ultrapassou a cota de transbordo, que é 2.800. Meu tio mora ali perto, no dia dessa chuva, ele mandou, eu não tenho mais, mas enfim, ele mandou foto, mandou vídeo de tinha acabado a luz, né? Sim. De mostrando a água assim subindo e como ele morava naquele prédio ali perto, Aham. não tinha como descer pra rua, porque tava inundado completamente. Sim. Aonde Foi que? embaixo da água. Aonde foi isso? Você falou? Na No Balbina. centro. Então, naquela. Aquela marca assim, na Aquela região ali foi muito afetada. Tem um restaurante ali chamado Bressan. E lá no Bressan a gente consegue ver a marca da água. Então, assim, foi realmente um evento de altíssimo impacto, tá? Que a gente espera que não aconteça, mas a gente sabe que pode vir a acontecer, beleza? Porque a gente, como eu falei, estamos nesse contexto aí de mudança climática. Pode passar. Aqui eu trouxe uma foto do bairro Raia. Quem mora na Raia? Aqui, ó, a altura da lâmina d'água. Vocês conseguem ver aqui no muro que tem dá pra ver a linha? Ou seja, chegou a 1,80. Eu que tenho só 1,55, eu já teria ali me afogado certamente, porque a altura da lâmina d'água ficou muito, muito alta, muito significativa, tá? E aí, só pra vocês entenderem, mais pra frente, quando eu tava até conversando isso com o Gabriel, vamos realizar com vocês uma oficina para fazer pluviômetro caseiro de garrafa PET, né? Para ajudar também no monitoramento. E a gente vai entender na oficina melhor, né, o que significa isso, a questão de milímetros. Então eu trouxe só uma figura aqui muito rápido para vocês tentarem entender o que significa isso, né? O que significa 134 milímetros de um jeito de chuva de um jeito fácil? 1 milímetro de chuva significa 1 litro de água por metro quadrado. Então aqui, ó, imaginem uma caixa de 1 metro por 1 metro colocada no chão. Ela ficaria com quase 13,4 centímetros dela de água, se a gente fosse pensar na chuva caindo aqui num quadrado. Agora pensa essa chuva caindo na cidade, né? Se a cidade fosse completamente plana, né, sem nenhuma inclinação, sem nenhum bueiro, seriam 14 centímetros de lâmina d'água por metro quadrado. Mas na cidade ela é completamente plana? Os bueiros estão entupidos ou estão tranquilos, assim, água consegue escoar? O que vocês acham? Podem estar entupidos por conta da questão do lixo. Então, aqui 13,4, eu arredondei para 14 centímetros, é mais ou menos a altura de um copo americano cheio. Só para vocês visualizarem, quando eu trouxer o pluviômetro de PET, vocês vão conseguir entender melhor o que significa esse milímetro, a quantidade de chuva, tá? Mas só para vocês entenderem que quando a gente fala de 1 milímetro de chuva, significa 1 litro de água por metro quadrado. Então, foram 134 litros de água por metro quadrado. Pouca coisa ou muita coisa? Em apenas 4 horas, tá? Pode passar. É até meio-dia, né, que a gente tem. Tá. E aí, bom, eu falei isso tudo, só falei de problema, né, que eu tenho pouco equipamento, que para Cambi acontece vários tipos de desastre, queimada, inundação. Mas aí a gente precisa entender agora, né, como agir na prevenção, porque a gente sabe que vai chover. Então o órgão público vai ficar de braços cruzados sem fazer nada? Não. O que a gente tem que fazer? Atuar em prevenção. E aqui eu trouxe um exemplo, nessas duas figuras, são 2 exemplos de trabalho de prevenção para construir uma cidade mais resiliente. O que é resiliência? Alguém já ouviu falar nessa palavra? Fala. Você balançou a cabeça com tanta certeza. O que você acha que é? Vamos lá. Deus ficou e deu o exemplo Vai. o exemplo da mola. Sim. Você tem que se esticar e voltar. Isso. O exemplo da mola é bom e o da esponja também, né? Esponja de lavar louça. Você aperta a esponja e ela volta à sua condição normal, né? Então a esponja tá aqui na minha mão.
E aí teve um desastre, uma chuva, e aí ela ficou toda, né, encharcada, contorcida. E aí a resiliência é o quê? Você conseguir voltar ao seu estágio inicial, tá? Então isso é um conceito que vem da física, mas que diversas ciências, áreas do conhecimento... fazer uma adaptação na cidade para conseguir receber esse tipo de evento, né? Qual o seu nome? Tamires. Tamires, perfeito isso que você falou, muito bom esse ponto, né? Como vamos adaptar? Né? O que a gente vai fazer para se prevenir, mas para se adaptar, para ter essa cidade resiliente, né? Essa cidade que consiga, né, receber esse volume d'água. Aí um exemplo é isso aqui que está sendo feito lá na cascata. Aí, Ana Júlia, você está vendo? Está acompanhando essas máquinas aqui, né, que estão fazendo a dragagem, o desassoreamento, né, tirando todo aquele sedimento ali que está no fundo ali desse açude. E detalhe, 100 anos, né, Hélio? Que nunca que não acontecia um trabalho como esse. Então, tem 100 anos que o açude da cascata não foi desassoreado, tá? E aí agora a gente tem conseguido fazer isso. E por que é importante dragar e desassorear o rio? Por que vocês acham que seja importante isso? Não tenho a menor ideia. Uma forma também de quando a chuva vinha, ela conseguir passar mais livremente. Perfeito, Suzy, exatamente. Então eu vou tirar o sedimento, então eu consigo colocar mais água, né? Você aumenta ali a vazão. O fluxo de água também é mais. Exato. Então, com o sedimento embaixo, ali no leito do rio, né, você tem um espaço menor para aquela chuva que está vindo, porque já tem uma água ali, então está vindo mais água. Então você imagina, ela vai escoar ali com uma velocidade altíssima. Quando você tira, é como se você tivesse mais espaço, né? Você abrisse mais espaço no fundo do rio para poder receber esse volume de chuva, de água, tá? Pode. Para conta bancária, você gasta tudo, aí dá mais espaço e mais depósito de dinheiro. Tá certo. Tá certo. Isso. E aqui algumas fotos aqui da nossa cidade, né? Aqui esse exemplo tem uma casa, né? Isso aqui no Rio Sabugo, que ela foi construída justamente, né? Dentro ali do leito do rio, né? Da planície de inundação, que a gente chama. E aí, por que isso aqui pode ser problemático? Não tem como passar uma dragagem. E se estiver chovendo, o que isso... Não, vamos imaginar que a máquina não esteja ali na dragagem. Vamos imaginar agora essa condição normal aqui que tá, e aí começou a chover. O que isso aqui pode ocasionar ali na hora de uma chuva muito forte? Quando tiver enchente, a casa vai ser atingida. Certamente, né? Vai ser a primeira atingida. E alguém falou de pouco espaço. Quem foi que falou? O seu nome mesmo? Luna. Perfeito, Luna. Vai ter pouco espaço para a água passar. Então isso aqui vai se formar uma barreira, né? É um obstáculo para aquela água passar com mais tranquilidade, né? Com um escoamento melhor. E aqui... Uma observação. Se a prefeitura for lá tirar aquela condição, o que vai acontecer com a prefeitura? Uma chover crítica contra a gente, porque a gente está tirando uma obra feita por um morador que mora ali há 30 anos e que é a garagem da Kombi velha dele. Ou então ele fez uma casa no carro de luxo dele. Então, esse é um problema sério na cidade. As pessoas não percebem, mas construir sobre o corpo hídrico é criar obstáculo para o deslocamento da água durante chuva. Tem uma construção ali na parte de lá, perto da Mercado Chácara, e é um prédio. Sim, um prédio em cima do rio. O canal de Laje. Ele aborda todo o bairro de Laje. Lembrando, galera, que o Código Florestal tem as regras de espaço que tem que ter da margem do rio até onde pode se iniciar essas O construções. pessoal até elogiou essa construção, porque estava bem que aproveitando o espaço válido. Pois é, quando transbordar, o prédio bonito virou uma barreira para quem achou bonito e sua casa está debaixo d'água. É isso que vai acontecer. Se você olhar o rio da direita não tem uma casa construída. O que vai acontecer? A água vai espraiar, ok? E vai escorrer. O cidadão lá levantou a mão. Eu também acho que vai acumular mais lixo por conta da construção, né? Olha, uma ótima observação. Vai acumular mais lixo. Muito bom. Bom, e aqui, Rio dos Macacos, né? Que passa bem ali no centro da cidade também, que tem recebido esse desassoreamento, né? Enfim, essa limpeza, dragagem. Ali também no Rio Sabuguinho. Pode passar.
Só um instantinho, volta por favor. Deixa eu me dar uma informação para vocês. Bom, se você olhar o Rio dos Macacos no centro, tem um paredão de concreto e do outro tinha o talude, como a gente chama. Aquele talude não tinha grama. Ele era igual do lado da direita. Quando chovia, o sedimento escorria para a cara do rio. Então a gente tem que não só fazer a limpeza, desassoreamento, o corte do talude e gramar. A grama retém o sedimento. Ok? É como o seu cabelo que retém a chuva. Eu que sou careca, a água escorre direto. Você que é cabeluda, a água bate no cabelo. Serve como divisor de águas. Ele serve como Ele vai absorver, vai... Filtro. Vai absorver. Isso. Perfeito. Mas o volume ele diminui, entendeu? E a grama vai criando raízes para que aquela terra ela fique mais consolidada no tempo. Perfeito. Quando você coloca cimento, quando você impermeabiliza, a água não vai conseguir infiltrar. O que vai acontecer? Tem a infiltração e tem o escoamento. Quando você coloca concreto, ela não vai conseguir infiltrar, ela vai escoar com velocidade. Quando você coloca grama, vegetação, você recupera a mata ciliar, você aumenta o poder, né, do ambiente de infiltrar, de absorver essa água. É por isso também tem muita catástrofe, porque o pessoal quer construir nessa mata ciliar, na parte lateral. Isso aí só potencializa, né? Na verdade, assim, para acontecer um desastre, uma catástrofe, são vários fatores. E a ocupação realmente irregular nas margens dos rios é um fator que vai potencializar. Foi muito falado, né, do problema de construir em cima dessas casas, das pessoas que foram construir ali, mas também tem que se refletir se essas pessoas tinham outras opções, porque às vezes o que sobra, é morar onde desliza, morar onde alaga. Então tem também que ter um viés humano de não pensar que, tipo, tá errado, vamos lá, quebra a casa da pessoa. Tipo, será que ela tinha condição? Por que ela estava ali? E muitas das vezes a gente vai ver que a falta de um espaço, de valores adequados para aquela renda, daquela população, faz com que os periféricos vão para esses locais mais inóspitos, suscetíveis a deslizamento, enquanto o rico tem um lote, o saneamento, uma construção mais preparada. Então também tem um olhar social para pensar no ambiente. A lei do Código Florestal fala, numa margem de X metros não pode ter. Mas a gente já viu que várias leis dentro do município, elas só servem meio que, tipo, de papel. De né? papel. Na prática, a realidade é outra. Atuando, vendo uma construção nova sendo erguida e ir lá, antes da pessoa se mudar, tirar. Até porque é muito difícil, porque é muito rápido. Se a pessoa constrói as paredes, bota uma geladeira e um fogão, para a justiça ela já mora e aí você só pode desabrigar ela judicialmente. Então, a participação social no monitoramento da cidade, ela serve para várias coisas, não só para a questão dos climas, dos eventos, né? Mas para desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, tudo isso. Isso que o Gabriel falou, gente, é muito importante, tá? Porque, assim, ninguém escolhe morar em área de risco. Eu espero que vocês gravem essa frase que eu tô falando agora. Ninguém escolhe morar em área de risco. As pessoas moram porque é o local que tem para morar, tá? Porque existe um acesso desigual ao solo. Então, eu poderia dar uma aula só disso, pra gente falar só da questão de ocupação, isso aí só disso, é um outro tema, entendeu? Porque, assim, do ponto de vista do Código Florestal, não pode, mas tá ali no papel. Mas, na prática, o processo de urbanização, de expansão urbana das cidades, não segue isso. Então, realmente, as áreas que sobram para as pessoas que têm menor poder aquisitivo são essas áreas que a gente chama de áreas ambientalmente frágeis, que são áreas que vão inundar, que vão deslizar, porque isso é natural. Inundação e deslizamento é natural. A questão é que a ocupação, ela potencializa. Mas a ocupação, esses moradores que moram aqui na beira, eles não são culpados. A gente não pode transformar eles em culpados. Na verdade, eles são vítimas desse processo, né, de ocupação desigual. Porque se você olhar aquela rua na lateral da fábrica, ela já está ali na beira do rio muito antes do Código Florestal ser criado. Exato. Porque a fábrica já chegou aqui nos séculos atrás. Então, o código veio depois, aí essas pessoas que já estão onde o código fala que é proibido. Então tem uma série de questões aí. Isso aí é o lado social, né? Que a gente também não pode esquecer e achar que tudo é só natural, né? Transbordou porque choveu muito. Não, também tem o lado social. Daria pra gente fazer um módulo só disso mesmo, realmente. Só lembrar de Petrópolis, né? Petrópolis choveu, vocês lembram desse evento de 2022? 238 mortos.
A maioria, se você for pegar ali, a maioria que morreu são pessoas que moravam em área de risco. E se você for fazer o recorte ali de classe, de raça, a gente vai saber qual é o retrato disso. São pessoas mais pobres e pessoas pretas, entendeu? Então isso também é um outro debate, né, que traz a dimensão da vulnerabilidade, né? Quem são as pessoas mais expostas, né? A chuva que cai em Copacabana pode ser a mesma chuva que cai em Paracambi, mas a forma como as pessoas vão lidar e receber essa chuva é diferente, tá? Aí aqui são mais exemplos de ações preventivas que a Secretaria tem realizado, né, fazendo a poda preventiva, né? Então já podando áreas, né, que a gente sabe que pode ter algum problema, que pode ter ali uma árvore, né, na iminência de cair, de tombar, né, de causar um acidente ou de acabar interrompendo ali a passagem, né, de uma via, de um carro, tá? Pode passar, eu acho que já tá acabando. Bom, então é isso. Essas aqui são mais fotos também aqui da nossa cidade. Então, a ideia dessa rede é justamente criar essa cidade conectada por jovens pelo clima, tá? Então, assim, eu espero que vocês estejam empolgados, porque já é uma convocação, né, Luciano? Então, já é uma convocação, pode passar, eu acho que acabou. É o último. É isso. Então, é isso, muito obrigada. Agora eu vou passar a palavra para o Daniel, que é a parte toda tecnológica disso, né? Que vai mostrar o painel, como vai funcionar, enfim, como que a gente vai monitorar em tempo real essas informações, tá? Tipo assim, internet lá na secretaria 2 dias, não deu nem para eu preparar um protótipo aqui para mostrar para vocês. Aí eu acabei dedicando energia à noite para fazer o Telegram, que já responde automático, né? Todo aquele formulário. Mas é importante que vocês saibam que no momento de crise, a gente está falando de níveis de crise. Se a gente chegar num nível 2024, que eu espero que não, acho que todos esperam que não, cara, esquece celular. O celular não vai estar funcionando, as torres vão cair, sinal, a gente não vai conseguir se falar. Então é esse cenário que a gente precisa estar de fato preparado. E ele não vindo, que é o cenário mais otimista, a gente consiga usar das ferramentas para ter informação. Tá? Então vocês vão ter formulários impressos com vocês. Vocês vão ter rádios, comunicadores para fazer aquela linha de comando. Se eu preciso falar com você e você está distante de mim, eu vou precisar fazer essa rede toda de comunicação até você me dar a informação que eu preciso e ela voltar para mim. Às vezes não passando por todo mundo, mas a gente vai distribuir vocês no mapa. Para a gente poder plotar isso, poder fazer esse protótipo, esse template, esse painel, para que a gente possa visualizar internamente como essas informações estão acontecendo. Então, assim, como está o nível do rio, dos rios, na verdade, né, das ruas, se a gente está tendo ponto de alagamento, se está tendo alguma árvore que caiu, se ela caiu obstruindo via, ou ela caiu para dentro de um rio, está obstruindo a água. O escoamento dessa água da chuva. Ela caiu sobre a energia elétrica ainda é existente no bairro, o estrago foi grande, tem uma foto que possam enviar, então a gente vai fazer oficinas, inclusive, para explicar para vocês como essa foto deve ser batida. Porque não adianta eu querer tirar foto de um objeto desse aqui e eu aproximar a câmera de forma que eu não consiga ler o que está escrito. Não faz sentido, eu preciso ter um enquadramento correto do objeto. Né? Quando eu digo objeto, é qualquer cena que eu precise registrar. Uhum. Né? Quem trabalha com imagem, a Karine, pode dar um curso maravilhoso para vocês também no dia a dia ali, para tirar um pouco de vocês, desse olhar da foto informativa, que é diferente da foto artística. A foto artística a gente tira de cima para baixo, de baixo para cima, bota o celular paradinho, faz pose. A foto informativa ela é diferente. Ela precisa passar a mensagem só pela imagem. O texto é para complementar, para a gente dar um detalhe ou outro de movimento, porque a foto não tem movimento. E comunicação, fluxo de comunicação nesse momento, ele é precioso. Então não adianta achar que a gente vai ficar 15 minutos com uma pessoa, com áudio, vídeo, ouvindo o tempo todo. A gente precisa de informações precisas e rápidas. Né? E ele vai ser plotado assim. Esse painel aqui ele já está online. Eu vou passar o link para vocês já irem fuxicando. Não tenham medo, podem apertar em qualquer botão que não te estraga. Tá? Ele já é o painel de resíduos da cidade. Então, aqui nesse painel, a gente consegue ver todos os pontos de descarte irregulares que estão compostos na zona urbana de Paracambi. Já está dividido pelos bairros, apesar dos bairros não serem oficiais, serem autodeclaratórios. Mas vocês conseguem ter uma noção, dá para dar zoom. Deixa eu mexer aqui um pouquinho para vocês. Então você consegue dar zoom, aproximar.
e você consegue, por exemplo, ao clicar num... Aí está sem internet aqui, ele precisa de internet. Mas ao clicar num ponto, ó, ele já define as fotos daquele ambiente. Ele está carregando aqui, mas não vai carregar a foto. Isso é um site? Está online, ó. Tá Tudo no online. site. E isso é tudo preenchido por forms do Google. Esse aqui funciona com forms do Google. Mas por quê? Porque hoje eu tenho internet, hoje eu consigo sair com o celular na rua e preencher pelo celular. Provavelmente a gente vai fazer esse tipo de ação via rádio. Então assim, Daniel, caiu uma árvore na rua tal, próximo ao número tal. Que não mexe? Eu vou ter que estar num lugar com luz e com energia, que aí é uma base, que é esse Claro, centro né, de comando, fofo, não vai mexer porque... registrando essa informação que vocês vão passar e jogando para o painel. Então, do mesmo jeito que esse painel tá mostrando onde tem lixeira, onde tem terreno baldio, cada latão desse azul da cidade está mapeado nesse mapa. Vocês conseguem entrar ali e ver, inclusive, a foto de onde esse latão está posicionado. Tá vendo? Então, vocês conseguem ver as fotos aqui, ó, de acordo com cada ponto clicado desse mapa. Então, vocês conseguem ver os pontos de descarte irregular, os pontos privados, quer dizer, alguma residência botou lixeira na rua, tá lá mapeado. Todas? Não, porque às vezes na hora que a gente passou, a lixeira estava dentro de casa. Não dá para saber. Mas é o máximo que a gente conseguiu pontuar. E esse mapeamento ele é constante, periódico, a gente está fazendo ele. Pontos de descarte regular, quer dizer, os pontos que de fato tem latão. Quantos latões tem? Quer dizer, a gente tem 383 latões distribuídos em 169 pontos de descarte. Porque tem ponto de descarte que tem 2, tem ponto que tem 3. Ah, os PEVs ainda não estão aqui, mas eles estão num outro painel, que é o do site da prefeitura. Eu só destaquei eles. Mas já vou incluir, inclusive, já está no momento. Os pontos de descarte regulares de praça, por exemplo, ponto de ônibus ali na Cara Nova, tem umas lixeirinhas que parecem de madeira, mas na verdade é uma madeira plástica. Aquela lixeira não é o latão, então ele está aqui separado também. Tá, os que tem na Praça Castelo Branco, aqui perto da fábrica, alguns chamam de Praça da Fábrica, perto do cassino. Quantos catadores eu tenho cadastrados, não mapeados? Mapeados tem 64. Enfim, não é para entrar no detalhe do resíduo não, mas é para vocês terem uma noção de como vai ficar o resultado do trabalho de vocês. Então a gente tem uma boa foto de onde está acontecendo o acidente, para quando eu clicar no ponto, eu receber a imagem daquilo ali e saber qual técnico enviar para poder corrigir. Por exemplo, se ela caiu em cima de uma rede elétrica e a coisa está muito dramática ali, o caos está muito instalado, eu não posso mandar um técnico sozinho, eu tenho que mandar ele acompanhado. Eu não posso mandar ele sem proteção para a energização e sem a light estar presente, sem antes comunicar a light para desligar a energia. Né? Porque ele tem que estar protegido, mas mesmo protegido, ele precisa ter todos os protocolos de proteção, de desligamento de energia, para poder ir lá e fazer o corte da árvore, né, desobstruir a via. Então, tudo isso são informações que vocês vão passar para a gente. Né? Então, a gente está montando todo esse protocolo, todos os questionários, tudo que é pergunta importante, deixando esse campo livre, porque eventualmente vai acontecer alguma coisa, vocês vão ter liberdade também de fala. Mas tudo isso precisa vir para um painel. E ao vir para o painel, também tem a segunda questão. Se um escreve árvore e o outro escreve árvore, o sistema vai entender árvore e árvore como duas coisas distintas. Então eu também preciso pensar nessa correção da escrita, preciso que vocês preencham com cuidado para exigir o mínimo dessa programação de correção, porque erros ortográficos eles são diversos. Você pode esquecer uma letra, você pode trocar uma letra, você pode substituir. Imagina, só a palavra árvore, se cada letra você tiver um erro possível, eu estou falando de pelo menos aí umas 80 palavras diferentes que podem se formar. O A que tu trocou pro E, aí volta o A, né? Tem que cadastrar o sistema sem acento. É isso. Então, assim, o fato de não ter... Se você reparar, já está sem acento, os que eu estou fazendo. Alguns vão falar, pô, o Daniel programou tudo sem acento, não sabe escrever. Não é. É porque na hora da correria, quanto menos a gente digitar, melhor. Eu prefiro inserir o acento depois que a informação chega, do que botar vocês lá na hora da crise tendo que preencher tudo detalhado. Ouvindo a galera, e foi pauta da tema da última semana, foi a questão da coleta regular, né? Que teve gente que citou que passa mais de uma vez no mesmo dia, outros que passam uma vez a cada não sei quantos dias. Perfeito. Tem alguma forma da gente também mapear para que eles pudessem visualizar, tipo, tinha uma menina que descobriu na sala aqui que o menino estava sentado do lado dela, passava todo dia na casa dela, tinha que andar e tal. Aí seria uma forma até de mapear também, tipo, demanda de rota, onde tem acesso, onde tem falta, não sei se entra. Entra. Eu consigo fazer não só o fluxo do rio, então quando eu receber uma mensagem, fluxo de rio, eu vou lançar esse nível lá.
Visualmente a gente vai ter, vocês vão ter mais ou menos vão ter um treinamento para medir visualmente também isso, para passar essa informação para a gente. Com a foto, a gente vai verificar tecnicamente, vai lançar lá. A gente vai conseguir colocar o nível do rio aumentando e diminuindo. Quem mora no caminho de quem para poder ir para os lugares? Eu consigo também. Se vocês falarem, olha, eu passo na rua tal, quando eu plotar vocês no mapa, vocês já vão começar a se ver. Essa informação já começa a ficar viva. Ah, olha, eu moro perto de fulano, eu passo bem na rua de fulano para vir para cá. Pô, legal. Eu consigo fazer, inclusive, rota de veicular mesmo, assim, por onde o veículo passa. Né? Já daria até para pegar, por exemplo, Curió, por onde os veículos do Curió passam. Eu consigo já plotar nesse mapa também. Eles são várias camadas que eu consigo ir introduzindo e depois eu crio um filtro. Ah, nesse aqui nem tem filtro porque não precisa. Não sei se vai ter mais para mostrar para eles, tipo assim, ó, tu que mora no Sabugo, aí o caminhão passa nessa rota ou nesses horários, nessas vezes, e aí a galera do centro que tem mais, ó, passa assim, para eles poderem ver também, tipo, a desigualdade no planejamento. É isso. E virem na Fundep reclamar. É isso aí. Show de bola. E aí serve como dado para impactar, né? Saber quem está precisando mais. É isso. E uma das informações que nesse período de crise que vocês vão precisar atuar é exatamente vendo se tem lixo na rua. Por exemplo, acabou de disparar um alerta de que vai chover, de que vai ter chuva forte. Tendo chuva forte ou não, cara, o olhar de vocês tem que estar para a cidade atento a esses serviços públicos. Cara, o resíduo passou, a coleta de resíduo passou, pô, já deu 2 horas da tarde, a coleta ainda não passou e está tendo uma previsão de chuva forte. Isso precisa ser avisado. Porque a gente precisa pressionar a Condep, passar com um caminhão extra ou fazer um sistema de coleta emergencial para que esse lixo não seja transbordado durante a chuva, entupa um bueiro, reduza o fluxo de vazão da água e isso potencializa as enchentes. Por exemplo, tem perto do balão, construíram tipo umas casinhas que Uhum. tem um monte de latão de lixo. Só que tipo, a coleta não passa, tem semana que ela não passa. Então, às vezes, acaba o espaço no latão, os caras jogam lixo no chão. E começa a vazar pro balão pro chão. É isso aí. E isso tem que ser pontuado o tempo todo. Por quê? Primeiro que o serviço não está regularizado. Ele já não estava e nesse momento, apesar de ter melhorado um pouquinho, ainda não é suficiente. Né? A gente hoje, dos 9 caminhões que deveriam estar rodando, só para vocês terem uma noção e a gente falar um pouco de resíduos, aproveitar o espaço, mas que impacta totalmente nesse plano de ação de vocês, que a gente está envolvido para as chuvas. Dos 9 caminhões que deveriam estar rodando, fazendo coleta pela cidade, só tem 3 rodando atualmente. Então isso é um problema. Né? E eles são pagos por horas de trabalho. Né? Exatamente. Então, assim, quem passou 3 vezes na mesma rua, aquele caminhão foi pago 3 vezes para passar. No mesmo lugar. Quem não tá lá e que ele falou que não passa nem semana que não passa, tipo, então estão pagando mais para passar mais em determinados lugares do que em outros. Então, quando a gente olha a dinâmica do fluxo do dinheiro, onde está sendo investido mais para coletar? Será que é no centro? Será que é no local onde tem mais população, dependendo de certas características raciais ou não? Aí você começa a olhar por trás do game, uma parada muito mais ampla, expande a visão. É isso aí. Isso aqui tá, esses dados aqui eles estão públicos. Eu tenho um outro mapa que ele não é público, que é exatamente onde os serviços estão sendo aplicados. Por exemplo, onde esses 3 caminhões estão passando no momento. No meu Instagram, depois tu consegue até copiar. Ele tá no meu Instagram, inclusive. Mas eu consigo, né? Eu não botei QR Code aqui, mas eu consigo passar. É porque aqui tá o endereço completo, é impossível, né? Mas eu passo para vocês divulgam, tá? Mas o resultado final desse sistema, né? Vou chamar de sistema, apesar de não ser bem um sistema, é um protótipo de um futuro sistema. É exatamente isso aqui. Vocês vão conseguir, inclusive, vocês entrarem e verem as informações que vocês estão imputando. Né? Eu estou prevendo aí uma atualização de 10 em 10 minutos, mas sei que isso também vai ser crítico ali no momento. Pode ser que a gente amplie um pouco mais. Então, tá? Então, só para vocês terem tranquilidade, eu vou divulgar o link com a Samara. A Samara distribui para vocês. Futuquem, tenham ideias. A hora de falar mesmo é agora. Tem coisa que não vai ser necessário, tem coisa que não vai dar para fazer. Mas a ideia é a gente trocar informação, tá? Se vocês quiserem, pode anotar. A gente passa para a Samara compartilha. Tá? Obrigado aí. Vou agradecer a presença da Mari, do Daniel, de toda a nossa equipe técnica, poderosa, potente. E o Daniel também está sempre disposto, se vocês quiserem falar diretamente com ele no Instagram dele, ele sempre está postando também.
A Mari, se quiser disponibilizar também um e-mail, um contato para vocês acessarem. Bom, a Secretaria de Meio Ambiente é logo aqui. Batam na porta, fiquem à vontade. Estamos à disposição. Estaremos aqui. E é isso, gente. Tchau. Obrigada.